A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 10, que diz: Assim digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Estamos diante de uma passagem onde nós falamos anteriormente sobre as alegrias da salvação, e com o tema a parábola da ovelha perdida. E agora nós vamos falar agora sobre a parábola da dracma perdida, que está em Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. Então, essa segunda parábola, ela transmite a mesma mensagem da primeira, mas proporcionalmente com maior valor daquilo que foi perdido na anterior. Na primeira parábola era 1 para 100, agora é de 1 para 10. Também na primeira parábola, Jesus usava uma figura masculina para representar a Deus. Agora ele usa uma mulher. Então, na chave hermenêutica de Lucas, isso é significativo, visto que Jesus propõe que o reino de Deus veio para pessoas invisíveis na sociedade. Então, vamos falar sobre a dracma. A dracma, dentro dessa parábola, ela representa o crente desviado. Então, nós vamos falar que a dracma, ela é o que? Uma moeda de prata, que vale a quarta parte de um ciclo, corresponde a um dia de trabalho. Então, o valor era alto, para um camponês médio no dia de Jesus, e provavelmente era parte das economias daquela mulher, que despedia do valor, que dependia desse valor para seu sustento. Então, a dracma, ela representa uma pessoa que se perdeu dentro de casa, aqueles que estão perdidos dentro de casa, os famosos perdidos na casa do Pai. Então, ela remete àqueles que estão perdidos na igreja, e na religião. Israel também se perdeu, dentro de casa, ou seja, nas práticas de seus rituais que se haviam tornado finalidade em si mesmo, em vez de apontarem para o Messias. Então, o valor da moeda, está no que? Na natureza, pois ela era de prata. Então, trata-se de um metal desejado e nobre. O pecador, ele é valioso, porque é uma moeda estampada com a imagem e a semelhança de Deus. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 26, o próprio Senhor falando: Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Então, o Senhor está falando aqui do valor, que o homem tem, que o ser humano tem. Se ele alimenta as aves, por que não alimentaria, o ser humano? Então, ao observar toda essa passagem, essa dracma, ela representa a pessoa que se perdeu, aqueles que estão perdidos dentro de casa, aqueles que realmente estão. Então, é como, mesmo sendo pecador, é valioso, porque é um ser criado por Deus, podemos botar uma moeda estampada, com a imagem e semelhança de Deus. Então, ainda que esteja perdido no pó, ele tem valor para Deus. De modo semelhante à parábola da ovelha perdida. Essa parábola é Deus que inicia a busca e é somente Deus que encontra. Então, a moeda é inanimada, sem vida, morta, portanto, não pode fazer nada sozinho, necessitando que outra pessoa a encontre. Então, Efésios, capítulo de número 2, no versículo 1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, nós não tínhamos perspectiva nenhuma, de vida, mas o Senhor, ele nos deu vida, mesmo nós mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Então, essa dracma, ela representa o crente desviado. Agora, a mulher, ela representa Deus, o Espírito Santo. Nós vamos ver, que a mulher, uns falam que pode ser simbolizada por o Espírito Santo,
outras acham que a mulher é a igreja dentro dessa parábola, enfim, considerando que essa parábola, né, forma uma unidade literária, né, com as ovelhas perdidas, entendemos que Deus é representado por essa mulher. Então, vamos levar de que Deus é representado por essa mulher. Então, essa figura também se liga à figura anterior sobre Deus, né, o pastor que vai ao encontro de Israel. Então, ele age para recuperar o perdido. Para isso, né, ele acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente o perdido até encontrá-lo. Esse é no versículo 8 dessa parábola, né, quando diz o qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não vai à casa, não procura diligentemente até achá-la. Então é como se fosse o Senhor, né? Ele procura, ele acende a luz, né, procurando realmente para poder achar, para varrer, para procurar aquilo que se havia perdido, aquele que está perdido. Então Jesus estava ali como luz para revelação aos gentios, como também afirma Simeão em seu cântico, trazendo para o palco a salvação aqueles que eram desprezados pelos judeus. Então, Deus usa diversos métodos, circunstâncias e meios para encontrar pecadores. Nesse ato de busca e salvação, as três pessoas da Trindade estão envolvidas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nesse processo salvífico, onde se tem a busca, onde se a luz se acende, a luz se revela, aos gentios, não aos judeus, se revelou a nós, num sentido de nos salvar, de realmente aqueles que eram desprezados, largados, passam a ser realmente, escolhidos pelo Senhor. Então, o Senhor, ele está sempre pronto, ele sempre está disposto, pois ele é a luz para a revelação, para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Na medida que nós nos chegamos ao Senhor, estamos sempre, podemos ter a certeza que ele é a luz que ilumina nossos caminhos. Outro ponto dentro dessa passagem é a alegria, encontrou o perdido. Então Deus ele encontra o pecador e tem prazer nisso. O versículo 9 diz: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas e dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então trata-se de uma festa produzida pelas mulheres de uma aldeia para celebrar a recuperação de algo precioso. Então isso nos leva à lição principal da parábola, que é o nosso texto, o versículo 10, que diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então ele está dizendo que há festa no céu quando um pecador ele se arrepende. Então há alegria nos céus, entre os anjos e em Deus pela conversão, de pecadores. Então nós observamos também em Lucas capítulo 2, no versículo 10, no versículo 10 ao 14, quando vai falar sobre o anjo, e os pastores ali, quando o anjo ele se chega ali, e dizendo que ali, mas o anjo ele disse: não temais, porque eu vos trago novas de grandes alegria para todo o povo. É que hoje da cidade de Davi renasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E esse será o sinal para vós: achareis o menino envolto no pano, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus, nas maiores alturas e paz na terra entre o homem a quem ele ama. Então, está dizendo que um exército celestial, está falando de festas, ali que os anjos louvaram a Deus. Então, a festa no céu quando há uma conversão, de um pecador, quando uma alma é salva, a festa no céu. Então Jesus ele poderia ter parado a parábola na alegria que a mulher sentiu, mas ele quer mostrar que a alegria de Deus é também a alegria de todo o céu, ou seja, também dos anjos. Então a alegria é a festa nos céus, não é alegria somente quando nos alegramos aqui, com a alma, com a vida, não. A festa no céu, pois o Senhor se alegra, os anjos se alegram. Então a alegria de Deus reverbera no céu e deve também se refletir na igreja.
Assim como a queda impactou toda a criação, a redenção também foi isso, todos se alegram. Tanto o pastor de ovelhas como o pai do filho pródigo também prepararam uma festa para compartilhar sua alegria. Então, o amor de Deus se move em direção aos perdidos, né? E a alegria de Deus, ela é contagiante, ela nos contagia, não só, né, aqui na terra, como também no céu. Então devemos a cada dia estar conectado com essa palavra, tendo essa alegria, realmente essa vontade de quando, né, aquele que está perdido se encontrar com o Senhor, né, é motivo de festa, é motivo porque eram pessoas que estavam perdidas, aquele que estava perdido, né, que foi salvo pelo Senhor. Então Deus ele celebra, né, por haver pecadores arrependidos. Então, que nesse dia você também fique com essa palavra. E se você precisa se arrepender, né, a necessidade de se arrepender, de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, creia que quando isso acontece, a festa nos céus. Os anjos se alegram, todos se alegram, né, quando uma ovelha perdida, que é aquela que está desgarrada, ela é achada. Quando a dracma perdida, né, também, quando aquele que é uma vida que está perdido, né, buscando a alegria nos céus. Né? Então, você está desviado dos caminhos do Senhor. Se você ainda não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregue seu caminho ao Senhor nesse dia, a tua vida a Ele, e tenha certeza que há festa no céu, né? Comemorações no céu, pela tua vida, pela tua alma. Então, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.